paz do Senhor. Amém. Peço para os irmãos para que abrem Atos, de número 7, verso de número 54. Vai dizer assim a palavra de Deus: a morte de Estevão. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e levam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. 56. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e, unânimes, arremetaram contra eles, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. Com estas palavras adormeceu. E o último verso, na qual fala: Saulo consentia na sua morte. Vou estar falando mais à frente. A palavra de Deus, a qual me chamou muita atenção, que mesmo Saulo sendo apedrejado, mesmo Saulo sendo açoitado, ele continuou o ministério dele. Ele não parou, por conta das palavras que estavam falando sobre ele, mesmo ele desfalecendo, ele continuou pregando, pois a palavra de hoje fala que eles tamparam os ouvidos para não ouvir. Então Saulo estava ali apregoando, fazendo um id mediante aquela situação, e ele estava vendo, a glória de Deus. Me chamou a atenção, mesmo ele sendo apedrejado, mesmo por conta dessa situação, ele viu a glória de Deus. Pois tem gente que quer ficar na vida rasa, quer ficar na vida tranquila, mas nós sabemos que não está vendo a glória de Deus, pois o Evangelho é assim mesmo, é propósito, ele ser apedrejado. A gente também, não sei se você está sendo apedrejado no seu trabalho, na sua casa, mas é propósito, vai ter que acontecer. Como aconteceu com o discípulo, vai acontecer conosco também. Uma certa vez, lá no meu trabalho, a qual, meu primeiro trabalho como instrutor, as pessoas estavam muito puxando no meu pé, mas o Evangelho é assim mesmo, as pessoas vão puxar no teu pé, vão querer te colocar para baixo. E ali, todos os dias, pessoas tomando as minhas dores. Eu estava recebendo um salário ruim, mas eu estava esperando em Deus. Mas aquelas pessoas ali estavam parecendo que queria que eu saísse do trabalho, sai de lá, porque lá não é para você, lá está ganhando pouco. E eu falava: eu não posso sair, só vou sair mediante a palavra de Deus. Quando Ele mandar eu sair, eu vou sair. E eles, todo dia, aquela situação. Fiz um propósito no monte, até eu fui naquele monte ali no Gardel ali, uma semana no monte. No meu almoço eu ia no monte e Deus me deu a vitória, Logo depois, um patrão, outro patrão de outra escola, que a pastora falou, que o profeta falou que Deus ia abrir a porta, e Deus abriu. O que eu quero dizer para você nessa situação, mesmo estão te apedrejando, mesmo que estão, falando palavras vãs sobre a sua vida, continue, não pare, porque o Evangelho é isso, Lembra quando o Judas vendeu Cristo por 30 moedinhas? Foi propósito vendido ali. Como é propósito meu e você passar por certas situações. Deus não vai falar: não vai passar, vai ter que passar. Vai ter que passar por certas situações, ser preso, vai ter que passar. Aleluia. E aqui no último verso, a qual diz: e Saulo consentiu na tua morte, Consentir é nada mais nada menos como permitiu, concordou, aprovou aquela situação. Logo, mais à frente vamos ver que logo ali começou, a perseguição às igrejas. E eu quero falar sobre Saulo. Como Saulo não era
era desacreditado, né? Como ele perseguiu os cristãos, né? Talvez você tenha um Saulo dentro da tua casa, talvez você tenha um Saulo no teu trabalho, mas lá no verso 9, né? Ele teve um encontro com Cristo, aleluia, porque podem estar te perseguindo, podem estar, né, falando coisas sobre você, mas ali não é ele, né? O inimigo que está usando ele, aleluia. E lá no verso 9, fica tranquilo se tem algum Saulo te perseguindo, aleluia, porque ele vai ter um encontro com Cristo, assim como Saulo tem um encontro com Cristo. E aqui no 9, verso 4, né, vai dizer: Saulo, Saulo, quando Deus fala com Saulo, tem um encontro com Saulo, por que me persegues, aleluia. E, né, logo depois nós sabemos a história, aleluia, quando teve um encontro, aleluia, se converteu em nome de Jesus. Como Saulo, né, depois se tornou Paulo, se converteu. Um Saulo que tem no teu trabalho, na sua casa, ele vai se converter, eles têm que crer nisso, porque, né, Saulo foi um grande homem de Deus, aleluia, Deus aleluia muito no ministério, aleluia muito, aleluia no evangelho. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade.